Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Matheus, advogado da Defensoria Médica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Dr. Matheus, seja bem-vindo a mais um podcast aqui conosco e prazer tê-lo novamente aí. Hoje vamos abordar um tema bem interessante, né, Dr. Matheus, que é o atestado médico falso. Não no sentido do atestado médico que foi fraudado. Foi fraudado, mas não no sentido do atestado médico falso, do médico ter emitido um atestado por um procedimento que ele não fez. E sim no sentido de que o seu carimbo foi roubado, enfim, suas informações foram roubadas e algum meliante está usando esses dados, o carimbo, enfim. Não é isso, doutor Matheus? Com certeza. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pela oportunidade. É um prazer mais uma vez poder contribuir. Bom, dando continuidade a esse ponto que o senhor toca, na verdade a gente fala do médico agora enquanto vítima, né? Isso. O médico enquanto vítima de práticas criminosas que, infelizmente, ainda são de grandes números de estatísticas. A gente teve no último ano 550% de aumento no quantitativo, nos últimos 3 anos, de denúncias no âmbito do CREMEP do Conselho Regional de Medicina da Bahia em relação à falsificação de atestado médico. Para o senhor ver que percentual expressivo ainda nos dias atuais, que fizeram, inclusive, com que o Conselho Federal de Medicina tomasse medidas ainda mais diretas, né, a partir da propositura de algumas resoluções e de aplicativos, de alternativas em combate a essa falsificação. Então, é um tema muito rico, é um tema que nós temos recebido, inclusive, com alto quantitativo também de consultas por profissionais médicos lá na Defensoria Médica, buscando esse tipo de apoio e auxílio, e a gente está aqui para, na verdade, orientá-los em relação ao que fazer, como proceder e resguardar a sua ética profissional e sua conduta. Perfeito. Eu acho que o que vem na cabeça do médico, eu estou falando aqui pelo médico, né, o que eu devo fazer quando eu souber que emitiram um atestado médico no meu nome de forma fraudulenta? Bom, doutor, assim, a primeira via que nós buscamos diretamente, na verdade, é a propositura de um boletim de ocorrência. O registro de um boletim de ocorrência, seja pela via online, né, pela delegacia na internet, como também que nós dispomos aqui no Estado, como também pela busca presencial, onde se classifica um tipo penal chamado de falsificação documental. Falsidade ideológica, falsificação documental, existem vários artigos no Código Penal que podem ser enquadrados a depender da circunstância. Então, esse é o primeiro caminho. É o profissional médico buscar a comunicar à autoridade policial do que está havendo, que na verdade não reconhece a lavra daquele documento, não reconhece aquele tipo de comunicação. Só que nós ainda entendemos, doutor, que existem outros caminhos que o profissional pode tomar de uma maneira mais resolutiva para o problema. Casos recentes que nós recebemos, e peço licença ao senhor só para continuar a explanação, nós temos não só orientado o boletim de ocorrência, como também comunicações ao próprio Conselho Regional de Medicina, através do e-mail geral de protocolo, do meio de comunicação. E em algumas situações, doutor, a gente ainda tem orientado o profissional médico a oficiar a unidade, a qual consta no timbrado daquele documento. Consta naquele documento que muitas vezes o profissional, só exemplificando, o profissional não trabalha naquela unidade, mas viu que recebeu um aviso por conta de uma empresa que veio consultar a veracidade daquele atestado que existe, que trabalhou numa determinada UPA e que tem um atestado de sua lavra e seu carimbo datado em uma específica data. E nós, na verdade, não temos a comprovação de que aquele profissional sequer trabalhou naquela unidade. Então, nesses casos, também temos orientado uma comunicação formal por parte do próprio profissional à unidade de saúde detentora daquele documento, né, do timbrado do documento, para que a gente consiga também ter mais um apoio no combate a essa falsificação, a tentativa de restrição do processo. Entendi. Fazer o boletim de ocorrência para que a autoridade policial investigue quem foi que cometeu esse ilícito, comunicar o CREMEP através daquele e-mail do protocolo, né? Isso, protocolo do CREMEP. E comunicar a unidade de saúde que está lá no timbrado, né? Do documento, né, em questão. Doutor Matheus, tem alguma coisa que o colega médico possa fazer para diminuir as chances de ter esse imprevisto em sua vida? Doutor, veja, na verdade, carimbo é algo que se faz com muita facilidade hoje em dia. Né? Eu acho que em Minas Gerais eles cobram que a pessoa tenha um documento para de apresentar identificação, para fazer o carimbo, isso, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade aqui em Pernambuco, e principalmente no interior do estado, que grande parte dos casos vem, inclusive, de uma prática ilícita advinda do interior, né? Isso poderia ser cobrado, né? A nossa Assembleia Legislativa criou uma lei
já seria uma grande valia, né? Para a gente tentar restringir. Ainda que o nosso problema é o que a gente fala muito no âmbito jurídico. Não é que falta lei no nosso país, é que muitas vezes falta bom senso para a sua aplicação, né? Porque a gente consegue criar a lei e gerar essa obrigatoriedade, mas a gente tem uma dificuldade na máquina pública de fiscalizar e exigir seu cumprimento muitas vezes. Isso está sendo feito Isso, ou não? justo. Né? Imagine todas as gráficas que a gente for restringir para manter essa necessidade de comprovação ou não da documento de identificação, né, para poder fazer o carimbo. Então, assim, a gente pode ter dificuldade de operacionalizar essa questão, sabe, doutor? Mas o que nós temos orientado, inclusive, é o profissional médico muito mais um resguardo nos seus próprios utensílios. Meu utensílio de trabalho é meu talonário, é meu carimbo, né? Justamente esses meus documentos que constam minha identificação fiquem restritos comigo. Fui deixar na unidade de saúde, deixar em um campo reservado, trancado, de preferência, de dificuldade de acesso para os demais profissionais, quer seja da própria unidade ou de outras unidades, ou até mesmo pacientes. Eu já tive um carimbo meu roubado. Pronto. Quando eu trabalhava lá em São Paulo, foi comunicada a delegacia, mas não comuniquei ao CREMESP, não. Essa comunicação é importante, doutor. Nós consideramos, na verdade, porque o CREMEP, ao tomar essa medida, na verdade, tomar a ciência desse fato, muitas vezes evita até uma rediscussão futura de uma abertura de uma sindicância para um ateste de veracidade daquele mesmo determinado atestado médico, ou ainda assim, caso isso seja feito, né, vamos dizer que uma quadrilha furtou um carimbo de um profissional médico e fez mais de um atestado e o médico só tomou conhecimento de um. No momento em que a gente já tem uma trajetória de uma comunicação, uma trajetória de um contato com os órgãos de fomento, né, com os órgãos que têm essa competência, a gente já tem uma facilitação na defesa do profissional médico para demonstrar sua boa-fé em relação àquela prática criminosa que não é de sua lavra, né, que não reconhece a lavra daquele documento. E, além disso, a gente consegue gerar ao CREMEP e ao Conselho Federal de Medicina uma aproximação para estatísticas, né? É uma falha que hoje em dia nós temos no âmbito do Estado, particularmente no CREMEP, porque a comunicação com a Polícia Civil não tem sido tão efetiva para uma definição de estatísticas propriamente ditas. E digo isso ao senhor com muita tranquilidade, porque inclusive é objeto do meu projeto de pesquisa, de pesquisa do meu próprio mestrado, faço mestrado profissional na Universidade Católica de Pernambuco, onde meu trabalho inclusive fala sobre o combate à falsificação de atestados médicos com o uso de uma tecnologia chamada NFT Blockchain. Mas assim, para não discorrer tanto sobre o tema, nós temos percebido essa dificuldade de definição de estatísticas. Poucos regionais dispõem, na verdade, de um quantitativo de estatísticas que consiga melhor filtrar essa prática criminosa. Perfeito. Precisa ter estatística para saber se fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, né? Justo, com certeza, para resolver o problema. É o que a polícia sempre fala, né? Comunique que você foi assaltado, comunique que foi roubado, porque se você não comunicar, estatisticamente falando, é como se não tivesse acontecido nenhum crime e aí a polícia não vai deslocar um efetivo para aquele local, enfim. Justo. E é isso, é importante. Perfeito, doutor Matheus. Tem mais alguma coisa a acrescentar no tema? Tenho, doutor. Na verdade, ainda seguindo esse mesmo escopo, eu acho que uma possibilidade de integração da polícia com o Conselho Regional, por exemplo, e até mesmo com o Ministério Público, em alguns casos, até vale acrescentar, doutor, tem sido levado ao Ministério Público para uma perseguição penal muito maior quando se consegue identificar o criminoso, o suspeito, tá? Às vezes, a polícia, quando toma esse conhecimento de quem foi que cometeu o crime, ela também faz a comunicação e o fluxo criminal da demanda. Então, existe isso para o Ministério Público. Às vezes, o próprio médico também procura o Ministério Público. Nós já tivemos casos também que se acionou mais um órgão de fomento como o Ministério Público, certo? Nesse fluxo para a realização de uma denúncia, de uma apuração muito mais criminal e civil, né? A pessoa procuraria o Ministério Público para que o Ministério Público provocasse a polícia civil, pudesse para que manter o reforço. Digamos que se ela se empenhasse mais, né? Isso, e não só a Polícia Civil, como também o desenvolvimento de inquérito civil em relação à identificação do autor, uma perseguição, um outro inquérito que, na verdade, caminha de forma paralela com o da autoridade criminal. Policial, isso, para que justamente a gente consiga tentar fechar o cerco, né, para a identificação do profissional não médico ou médico que esteja utilizando daquele contexto. Só por curiosidade, se o cara for pego, qual é a pena prevista no Código Penal? Nós temos no Código Penal, doutor, a depender do tipo de classificação do crime, de falsidade ideológica, falsidade documental, penas que vão de 1 a 5 anos, geralmente, de reclusão. Certo? Isso estou falando pontualmente da disposição do artigo 302 do Código Penal, que nós temos a de falsidade documental, certo? Então, varia, porque o que é que, na verdade, muito chama a atenção?
é que para que a polícia chegue a essa decisão, para que a gente, na verdade, a justiça chegue à decisão de uma culpabilidade de um caso como esse, depende do que foi objeto daquela demanda e depende do agente. O senhor falou muito bem no início. Se a gente fala de um agente médico que se tomou aquela medida, que na verdade fez um documento de uma assistência que não prestou, os tipos de pena são alguns. Existe uma designação penal específica. Se a gente está falando, na verdade, de um médico enquanto vítima, que é o nosso caso, a partir da constatação daquela falsificação, existem outras imputabilidades, existem outras culpabilidades a serem observadas no Código Penal. Sim, outra coisa bem interessante que me ocorreu agora, pode ser que o cara estava atuando como falso médico, né? Justo, que também incorre em vários... Não foi só a venda do atestado, Justo. Ele também vendeu a consulta. Justo. Ele incorre em mais de um tipo penal, né? Ele incorre em mais de uma prática criminosa. Perfeito, então é isso, caros colegas. Se vocês tiverem seu carimbo roubado, souberem de alguma fraude que estão usando seu nome de forma indevida, fazer o boletim de ocorrência, comunicar o CREMEP e mais o que mesmo? Oficiar eventualmente a própria unidade de saúde, né? E oficiar a unidade de saúde. Obrigado pela lembrança. E é isso. E aí, qualquer coisa, procurar nosso jurídico, se tiver alguma outra dúvida de como proceder, enfim. Justo. Estamos totalmente à disposição, doutor, para auxiliar nesse combate. Perfeito. Obrigado aí, doutor Matheus, por esse podcast. E é isso, pessoal. Fiquem alertas. Qualquer coisa, procurem o nosso jurídico. O doutor Matheus está aí para tirar todas as dúvidas que, porventura, vocês tiverem, caso vocês sejam vítimas desse crime. É isso aí. Obrigado a todos. Lembrando sempre, um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço.